Hello, my people, meus alunos, vamos lá. Vamos então começar aqui a Lesson 2, seguindo as mesmas orientações, a mesma dinâmica, né? Isso a gente vai fazer durante um bom tempo, né? Porque é necessário para a gente adquirir vocabulário, né? Estruturar, etc. E tal, como a gente já tinha conversado. Então vamos lá, Lesson 2. Daquela mesma forma, da lição 1, né? Temos aqui mais dois verbos, então. O verbo to study e o verbo to drink. Lembrando sempre que vocês devem dar uma olhada na lição antes, tem no material em PDF. Façam a leitura e façam, ouçam o áudio, né, para já se acostumarem com a pronúncia. Então vamos lá. Verbs: to study, estudar, to drink, beber. Então lembrando, né, que o to aqui indica o infinitivo e para conjugarmos o verbo, a gente só precisa, então, retirar o to e colocar o pronome agora do jeito mais simples, né? Então, estudar, to study. Eu estudo, I study. Na negativa, eu não estudo, I don't study. O verbo beber, to drink. Você bebe, you drink. Você não bebe, you don't drink. Podemos inverter também aqui a ordem das frases, né? I drink, eu bebo. You study, você estuda. I don't drink, eu não bebo. You don't study, você não estuda. Então, vamos complementar. Veja que a cada lição, dois verbos diferentes. Então, lembra da aula dos verbos anteriores, né? To eat, to drink, to eat, to speak. Aqui eu tenho to stay e to drink. Ok? Tomem nota aí, anotem caso tenham dúvidas e traga depois para a nossa aula ao vivo. Vocabulary. Então, vamos dar uma passada aqui no vocabulary. Considerando que você já tenham ouvido o vocabulário também, já tenham praticado. Se não, vamos aqui, vamos assistir e depois vocês reforcem isso. Porque vocabulário, para ser assimilado, você precisa repetição. Você precisa repetir isso, como uma criança quando ela está aprendendo o seu idioma materno, né? Você vê que ela repete várias vezes. Isso existe uma razão para isso. Como tocar um instrumento, você precisa da repetição. Então lembrem disso. Repetição, prática. Vamos lá então em vocabulary. Water, juice, coffee, milk, now. Então essa primeira coluna aqui, né? Água. Eu falo water. Vocês podem ver outras pronúncias, né? Tem a pronúncia mais britânica, né? Water, né? Também está correto. Certo? E outras variações. Aqui vamos focar aqui no inglês americano, a pronúncia americana. Suco, juice. Café, coffee. Cuidado com essa pronúncia aqui de café. Algumas pessoas têm uma mania de falar cough. Cough é outra palavra, significa tosse. Certo? Aqui precisa desse izinho no final. Coffee, café. Leite, milk. Agora, now. Today, tonight, here, with, are. Hoje eu falo today. Hoje à noite, tonight. Aqui, here, com, with, e de, a preposição de are. Veja que você não fala off, é are. É mais como um som de V ali um pouquinho, né? Isso aí, pronúncia também é questão de aperfeiçoamento, de prática, pessoal. Então, tranquilo, se tiver com dificuldade, é algo que a gente tem que insistir para treinar, enfim, como qualquer coisa na vida. Vamos lá, terceira coluna aqui. And, cup, mug, glass, math. Então tem aqui a conjunção e, né, que eu vou falar and, xícara, cup, caneca, mug, copo, glass, em matemática, math. Math aqui é uma abreviação de mathematics, né? Então você pode falar só math. Ok? No vocabulary, assimilado. Então tomem nota, repitam, perguntem. Useful words. Vamos lá. Então algumas expressões aqui importantes. Good morning. Good afternoon, good evening, good night. Então tem o famoso bom dia, né? Good morning. Boa tarde, good afternoon. Boa noite, good evening. E o boa noite, good night, que acho que a maioria de vocês aí devem saber, né? Que good evening dá a ideia de ser mais cedo da noite, ou quando você chega, né? Que dá a ideia de você chegar mais cedo.
Good night quando é mais tarde na noite, quando você se despede, vai embora, vai dormir, o que quer que seja mais tarde, indo embora. Good night. Ok? Vamos lá. Never, sometimes, every morning, every night. Nunca, never, às vezes, sometimes, toda manhã, every morning, e toda noite, every night. Observe que o every, né, a partícula every, significa todo ou cada. Você pode usar com várias formas de tempo. Como, por exemplo, né, a gente falou lá na lição every day, né, ó, todo dia. Então, com outras formas de tempo eu posso fazer também. Ó, toda manhã, every morning. Toda tarde, aqui, ó, a palavra afternoon significa tarde. Every afternoon. Toda noite, every night, né? O night sempre vai dar a ideia de ser mais tarde. Evening, também posso fazer. Every evening, no sentido de que é mais cedo da noite. Toda noite, mais cedo. Então, quando vocês usarem o evening night, né, na frase com o sentido simplesmente de noite, lembrem que evening é mais cedo, entardecer, início da noite. E night, da ideia de ser mais tarde da noite ou a noite toda. Passamos aqui nosso input, verbs, vocabulary, useful words. Vamos dar continuidade. Temos aqui explanation, né? Então temos algumas explicaçõezinhas aqui que elas são importantes. Talvez meu vídeo aqui esteja atrapalhando, eu vou tirar por alguns minutos aqui para a gente falar. Quando chegar aqui embaixo, eu retiro minha câmera, porque eu acho que está cobrindo aqui o finalzinho. Já eu resumo. Vamos lá. Então, explanation. Primeiro, algumas informações básicas, né? Artigo definido, o artigo the. Então, muito usado o artigo the, que significa o a, os ou as. Então, não vai mudar em termos de gênero ou número, não importa. Em inglês vai ser sempre the. Né? Então, o carro, the car. A casa, the house. Se for no plural, the cars, the house. Só muda o substantivo. O menino, the boy. A garota, the girl. Então, eu só mudo ali o artigo. Desculpa, eu só mudo o substantivo. O artigo não muda. Acabou. The é o a usado. Vai ter uma variação de pronúncia aqui. Às vezes você pode ouvir o som, além de the, você pode ouvir como the. Se vier som de vogal. Lembra lá a palavra maçã. A maçã. Né? Não vou falar the apple, vou falar the apple. Porque maçã começa com vogal. A. O fim, the end, né? Com a letra E, the end. Estou dando uma pincelada, depois a gente pode falar mais sobre pronúncia. Mas lembra que esse artigo ele só tem dois sons. The and the. Você não pronuncia de, ok? Cuidado para não falar de. Vamos lá, vamos tomando notas para as dúvidas posteriores. Então, artigo indefinido, ó, a e n, ou e e n. As duas pronúncias são aceitas. Ambos significam uma. A e n significam uma. Mas quando é que eu uso a, quando é que eu uso n? Parecido com a regra que eu acabei de falar sobre a pronúncia de the and the, né? Vai depender se vem na frente um som de consoante ou um som de vogal, certo? Então, deixa eu dar uma rabiscada aqui com esse pincel. Não é tão bom esse pincel aqui do PowerPoint, mas eu vou tentar. Então, vamos lá. Então, exemplozinho, né? Ó, então, a, quando vier um som de consoante. Um carro começa com uma consoante e um som de consoante. Por que eu estou falando som, né? Porque às vezes pode ter uma consoante aqui e um som é de vogal e vice-versa. Depois eu falo disso. Para não puxar muito, por enquanto. De toda forma, eu tenho aqui um som de consoante. Então vai ser a car. Se eu tiver um som de vogal, então eu tenho aqui, ó, o N. Por exemplo, aquela mesma palavra, uma maçã. An apple. Até que eu consegui escrever aqui, mais ou menos. Né? Tá parecendo uma criança, mas tá valendo. An apple, né? Então tem aqui o som, né, de vogal, an apple. Então por isso que eu usei, né, o A aqui e o N aqui. Então lembre, se vier som de consoante, A. Se vier o som de vogal, N. Para se referir a um ou uma. Belezinha? Isso aí. Então continuando, né, ó, preposição de tempo, ou, né, prefiro falar talvez expressões de tempo, porque essa questão de preposição ela é muito complicada, não tem muitas regras definidas, claras, né? Às vezes você vai ver uma preposição em diversas formas diferentes e uma não tem nada a ver com a outra. Então isso requer paciência, estudo, prática, leitura, mas vamos lá. Por agora, vamos entender então essas formas aqui de tempo que vai acontecer. Vou ler primeiro a frase aqui, você vai repetir aí. I study in the morning. Eu estudo de manhã. I speak English in the afternoon. Eu falo inglês de tarde ou à tarde.
I eat bread in the evening. Eu como pão de noite, à noite. Daí deve ser mais cedo, né? I speak French at night. Eu falo francês à noite. Daí deve ser mais tarde. Então o que é que vocês têm que decorar aqui, nessa forma de tempo? Decore, não tem que entender muita coisa não. De manhã é in the morning, de tarde é in the afternoon, de noite mais cedo é in the evening, e de noite mais tarde vai dar a ideia de at night. Ah, mas eu vi in there numa situação tal, vi o at ali já em outra situação, vai acontecer. Cada caso é um caso, você tem que aprender aos poucos. Então gravem agora essas expressões de tempo, de manhã, de tarde e de noite. Vamos aqui, vou retirar minha câmera, acho que está tampado. Temos aqui, ó, preposição de conteúdo, né? Então, estou me referindo a quem aqui? Ó? A preposição of, certo? Então, o of dá ideia de posse, né? De qualidade, etc. Vamos ver de várias formas, né? Mas agora, vocês vão observar que ele indica conteúdo. Vamos ver a frase para ficar claro. I drink a cup of coffee. Eu bebo uma xícara de café. O que é que tem na xícara? Café. Então esse de está indicando conteúdo. Por quê? Eu poderia muito bem dizer, em português eu posso me expressar dessa forma. Eu posso falar que é uma xícara de café, uma xícara para café, qualidade, o tipo de xícara. É xícara de café, xícara de servir café. E aí eu vou ter que aplicar a regra do adjetivo invertido com o substantivo em inglês, que a gente vai falar depois. Aqui, então lembrem disso, que dentro da xícara tem café. Na café, a xícara não é só para café, né? Ela tem café dentro. Então o O está indicando isso. Observe o A aqui, ó, que a gente viu agora, né? Por que A? Porque cup começa com som de consoante. Então por isso que eu usei A para falar uma. Vamos lá. I drink a mug of milk. Eu bebo uma caneca de leite. Tem leite dentro da caneca. Mais uma vez o artigo A, para indicar uma, né? Porque mug vem com som de consoante. I drink a glass of juice. Eu bebo um copo de suco. De novo aqui o A, porque glass indica um som, né? Sai um som de consoante, e o of porque tem suco dentro do glass, dentro do copo. Pessoal, isso pode talvez gerar um pouco de dificuldade para entender assim de vez. Repitam, voltem à aula e assistam quantas vezes for necessário. Ninguém aprende vendo, assistindo uma única vez e lendo uma única vez ou estudando uma única vez. O cérebro ele é preguiçoso. Ele precisa ser estimulado para criar novos padrões. Por isso que mudança de hábito é tão difícil, né? Porque o cérebro está programado para funcionar no modo instinto, sobrevivência. Então ele quer economizar energia ao máximo. Tudo que tirar ele da zona de conforto, ele vai fazer maior birra para funcionar. Umas pessoas são diferentes das outras, dependendo do estímulo. Então, estimula, é como ir para a academia e treinar os músculos. Repetições. Voltem várias vezes. E anotem as dúvidas. Anotem as dúvidas que vocês vão ter a oportunidade de tirar comigo. Vamos lá, só o finalzinho aqui, ó. Comigo e com você. With me. Com você. With you. Ok? Aqui me e you tá vindo como um pronome objeto. Depois eu falo disso. Mas para a gente poder incrementar as frases, guardem mais essa informação, mais essa questão aí, ok? Vamos lá. Então, vamos aqui para o nosso próximo slide, continuando o explanation. Então, aqui o at aqui de novo, né? A gente falou dele lá no tempo, né? At night, por exemplo. E aqui ele já está vindo como forma, expressão de lugar, tá vendo? Então, eu usei lá como forma de tempo, né? À noite, mas aqui também eu posso usar para lugar. Ah, mas também eu posso usar in the para lugar. On the, depende da situação. Então, vamos ver aos poucos, não vamos esgotar isso agora, que é impossível, né? Mas, a princípio, vamos lá. Explanation, preposição de lugar, at ou at the. At ou at the vai significar, né, corresponder em português ao in, na, no. Quando é que eu uso o at no sentido de in, na, no para locais? No geral, vou dar uma explicação geral. Não fecha a mente, viu? Porque isso pode variar. Mas, no geral, a gente usa para lugares que se referem a pontos fixos, áreas construídas. Quando me refiro a algum lugar como um todo. Não especificando em que parte eu estou desse lugar. É um lugar como um todo. Certo? Vou dar alguns exemplos como vocês já estão olhando aí. Então,
Como é que eu vou saber que eu vou usar só o at e eu vou ter que usar o at com the? Decoreba, praticamente decoreba. Tem algumas regras, algumas explicações, mas por enquanto vamos nos apegar à seguinte questão. Vocês vão decorar. Vocês vão lembrar que para esses 4 lugares aqui, ó, vocês vão usar a preposição at. At home, em casa. At school, na escola. At work, no trabalho. At church, na igreja. Lembra do João certinho? Isso foi uma aluna minha que deu essa dica mnemônica, né? Então, associei ao João certinho, aquele camarada que ele só está em lugar correto, né? Ou ele está em casa, ou ele está na escola, ou ele está no trabalho, ou ele está na igreja. Só lugares de cidadão correto, né? Enfim, pelo menos na aparência, né? Não? Então, homeschool, work, church, and I know você vai usar só at. Professor, mas eu vi que em school também vinha em the. Pode acontecer, mas são situações que vão indicar outras coisas mais específicas. Por enquanto, no geral, é isso. Veja que são sempre lugares, áreas construídas. Vamos aqui nesses outros exemplos, né? Para a gente ver que a grande maioria vai ser com at there. Por enquanto, at é só para esses 4 lugares, por enquanto. E agora at there para os demais, que a gente vai ver ali alguns. No shopping, rapidinho, né? No shopping. Aí shopping já é uma palavra em inglês, né? E aí, shopping significa compras, certo? Mas o lugar que a gente chama de shopping center, o local que a gente faz essas compras, né? Em inglês eles chamam de mall, certo? Então, shopping significa compras. Não necessariamente é o local. Pode ser shopping center, né? Mas pode ser um centro de compras no geral, né? Essa estrutura que a gente tem de shopping, né? No Brasil, né? Eles chamam em inglês de mall. Então, é at the mall. No cinema, at the movies. No parque, at the park. Na loja, at the store. Na farmácia, at the drugstore. No escritório, at the office. No restaurante, at the restaurant. E no banco, at the bank. E aí vamos depois aprendendo vocabulário. Vou falar e repetir isso até o final dos tempos. Repitam, voltem, assistam de novo, revisa a lição 1. Esse é o segredo do sucesso, repetição. E aí você vai martelando, 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 você vai entendendo. E anotem, e quem não chora não mama, perguntem, tirem dúvidas, mandem no WhatsApp, ou qualquer outro canal de comunicação que eu tenha disponibilizado aí para vocês, e nossas aulas marcadas também, que vocês podem fazer. Então, vamos lá, vamos para frente. Let's practice, lembra do let's practice? Então, também vamos seguir na mesma ordem da lição 1. Frases em que eu vou dar em português, vocês vão pausar o vídeo, vocês vão elaborar essas frases, vocês podem escrever depois, pensa, tenta fazer primeiro mentalmente. Tenta falar ela mentalmente, depois você transcreve. E na sequência vem aqui, tira o pause e confere. Né? Então eu vou passar aqui, vocês vão pausar. Então eu estudo todo dia. I study every day. E aí repete aqui também. I study every day. Certo? A gente tem um entrave, muitas vezes, de falar a pronúncia. Você pode estar sozinho aí, não tem ninguém para pronunciar. Né? Talvez vocês, o encontro nosso ao vivo, talvez pode demorar um pouco, etc. Então, mas quando vocês repetem, vocês podem fazer também uma gravação. Pegue o celular e grave. Porque conforme vocês forem acostumando o ouvido com a sonoridade do idioma, ganhando familiaridade com a fonética, os fonemas do inglês, você vai se aperfeiçoando. Veja que é como o aprendizado de uma criança quando ela está aprendendo seu idioma materno. Ela começa a falar errado, depois ela vai aprendendo. Ela não precisa necessariamente de alguns recursos para melhorar isso. Ela vai automaticamente se desenvolvendo, porque o cérebro entende, o cérebro programa aquilo. Então, por isso, quanto mais vocês estiverem expostos ao idioma, melhor. Ouçam música, vejam série, filme em inglês, se exponham à fonética, ao fonema do idioma, que seu cérebro vai se acostumando e você vai aprendendo a falar melhor. Na dúvida, manda um áudio, né? Manda um áudio pro professor, pode mandar lá no WhatsApp. Tô falando certo? E aí a gente faz essa correção, certo? Tem alguns aplicativos, às vezes, que faz isso também, né? Algumas inteligências artificiais, enfim. Depois a gente pode compartilhar também essas dicas e vamos ter também essa parte, viu?
Só seguir aí as redes e tudo, vamos se comunicando, mantendo a comunicação. Então vamos lá, continuando. Eu estudo matemática, pausa aí, faça e corrija. I study math. Quem falou mathematics está correto. Eu estudo matemática todo dia. I study math every day. Eu não estudo francês e espanhol. I don't study French and Spanish. Eu nunca estudo aqui. I never study here. Eu sempre estudo com você no parque. I always study with you at the park. Eu nunca falo espanhol com você. I never speak Spanish with you. Eu estudo português com você todo dia. I study Portuguese with you every day. Às vezes eu falo inglês. Sometimes I speak English. Eu às vezes como cereal e rosquinhas. I sometimes eat cereal and donuts. Eu como rosquinhas toda tarde. I eat donuts every afternoon. Eu como pão e bebo café de manhã. I eat bread and drink coffee in the morning. Primeira parte aí feita, então, analisem, anotem dúvidas, repitam, repitam, repitam. Vamos para a segunda parte. Bom dia, eu sempre como cereal. Good morning, I always eat cereal. Você bebe uma xícara de café. You drink a cup of coffee. Você bebe uma caneca de leite. You drink a mug of milk. Eu bebo um copo de água toda manhã. I drink a glass of water every morning. Você come comigo todo dia. You eat with me every day. Você bebe café comigo toda tarde. You drink coffee with me every afternoon. Você e eu sempre estudamos matemática na escola. You and I always study math at school. Eu como pão com manteiga e você come arroz com feijão. I eat bread and butter and you eat rice and beans. Eu estudo em casa de manhã. I study at home in the morning. Eu falo inglês no trabalho. I speak English at work. I speak English at work. E a última, eu estudo francês toda noite. I study French every night. Tá? São muitas frases. Talvez dê um pouco de trabalho para algumas pessoas. Não deixe de fazer todas as frases. Vocês têm a opção aqui de estar com um vídeo, assistir quando bem entender. Faz uma parte num dia, faz no outro dia, continua no outro dia, dá um pausa ali, vê os minutos que parou. Continua fazendo no próximo dia. Até interessante, talvez vocês dividirem as frases em dias diferentes. Cansou a mente hoje? Pronto, deixa amanhã. Uma dica importante é, não deixem de revisar o assunto novo antes de 24 horas. Por quê? 24 horas é o prazo de esquecimento, né? Da curva de esquecimento do cérebro. Então, né, falando de forma bem simples, né, o cérebro espera esse tempo, né, para processar as questões todas e, se você não dá atenção para aquilo, ele considera como não importante. Ele vai armazenar nas memórias de curto prazo, você vai esquecer. Se você revisa isso, opa, que a informação é importante, eu tenho que dar atenção a ela. Certo? Não existe memória ruim, existe falta de interesse. Então, vamos embora. Lista, opa, acabou saindo aqui, passei rápido demais, enfim, não olhe,
Não olhem, mas vocês vão ouvir lá o Listen Right e conferir aqui. Ouçam lá e confiram aqui. Acabou que sincronizou a mudança do slide aqui com essa primeira parte aqui das frases, né? Mas deixem lá, né? Ouçam, escrevam, depois vem aqui e corrige, certo? Vou fazer a leitura junto aqui para a gente corrigir. I study English at home. I study with you. You speak English with me. I don't study math every day. You drink a glass of water. You drink a cup of coffee. You drink a glass of juice. You drink coffee and milk. Good morning. I eat cereal and donuts. I drink coffee every morning. I always drink coffee at the mall. I sometimes study math here. You and I speak English at school. I eat bread in the morning. You don't drink coffee every day. I don't study Portuguese with you. Busquem aí, façam uma tradução, procure a tradução, traduzam para o português, porque essa transferência linguística é importante, né? Fazer essa comparação com o português, né? Essa ideia de que inglês se aprende inglês já caiu por terra há muito tempo. Não funciona assim. Para você aprender qualquer idioma, você precisa se basear no seu. E o cérebro vai reprogramando isso e vai entendendo que para uma coisa, outra coisa. Eu falei sobre isso na primeira aula, né? Enfim. Por isso, finalizamos aqui, né? A questão a lição 2, Lesson 2. E nos vemos na Lesson 3, seguindo ainda modelos e inputs de repetição. Vocês podem já se adiantar no material, ok? Tamo junto. Um abraço, see you, bye bye.